Boa noite, queridos amigos. Reunidos mais uma vez para a leitura do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Ana Luz. O Evangelho sugerido para hoje é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 9, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que ele tiver adquirido em bem, resultará sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se lhe preocupa com o que ali lhe seria inútil. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir no enxerga. O mesmo sucede ao homem de sua chegada ao mundo dos espíritos. Depende de seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão que trazes contigo. Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Que assim seja, caríssimos irmãos. Evangelho de hoje, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou a gente serve os bens de Deus ou os bens da terra, sabendo que a vida futura é o que nos espera, a terra é passageiro. Com essa consciência, a gente cresce, evolui. Que assim seja, queridos irmãos. Muito obrigada. Até mais. Olá, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma experiência pessoal. Aqui do lado do meu apartamento tem um prédio que tem um terreno bem grande. E ali tem várias árvores. Tem uma laranjeira, uma pitangueira, um pé de mamão e uma goiabeira. E essa goiabeira, eu tenho o hábito de conversar com ela já faz um tempo. Todos os dias de manhã eu acordo, dou bom dia para ela. E ela estava tão grande que já estava quase chegando perto da janela. E eu estava quase conseguindo alcançar ela, porque ela estava com os galinhos pro lado do muro já. E eu pensei, nossa, qualquer dia eu vou conseguir encostar no galinho, nas folhinhas da goiabeira. E há uns 2 meses eu levantei, fui na janela para dar bom dia para ela. E aí ela estava sendo podada. E quando eu vi ela ali, pequenininha, eu pensei, nossa, a goiabeira foi podada. E eu já estava quase conseguindo alcançar nos galinhos dela através da minha janela. E no primeiro momento eu me senti triste.
Mas depois eu pensei, mas ela continua sendo a goiabeira. Ela continua com a mesma energia, com a mesma força. Ela continua sendo quem ela é. E aí eu pedi um galinho para a pessoa que estava podando. Coloquei num vasinho com água para depois plantar ela na terra. E quando eu peguei esse galinho, ele tinha umas folhas grandes já, verdes ainda, né? E aí eu coloquei ela ali na água. E 3 dias depois, aquelas folhas que estavam ali, elas secaram e caíram. Então eu pensei, demorei muito, né, para botar ela na terra. Só que aí eu olhei um pouquinho mais para cima do galho e tinha várias folhinhas verdes, pequenininhas, renascendo. E aquilo me encheu o coração de alegria, porque eu pensei, nossa, de um galinho, de uma goiabeira que foi podada, tem folhas novas, tem renascimento. E aí no mesmo dia eu já plantei ela na terra, né, para não ter o perigo de as folhas secarem novamente. E cheguei à conclusão que na vida também é assim, né, irmãos? Quantas vezes nós já fomos podados? Quantas vezes nós já fomos impedidos de fazer coisas que eram importantes para a nossa vida? Mas aí o que a gente faz com isso, né? Então essa poda da goiabeira, ela representa para mim as situações da nossa vida. Situações essas que vêm para o nosso aprendizado. Porque mesmo que a gente seja podado, entre aspas, nós continuamos sendo nós. Nós continuamos tendo a mesma energia, a mesma força, o mesmo poder de renascimento. Isso é lindo demais, meus irmãos, porque a natureza, se a gente observar bem, ela é um grande exemplo para a nossa vida, né? Não só com relação a essa questão pessoal que eu falei para vocês, né? Da goiabeira, que eu amo, que eu converso. E por sinal ela já cresceu bastante nesses últimos 2 meses. Eu acredito que em 2 anos ela já esteja de novo naquele tamanho que ela estava. Mas mesmo ela pequena, ela tá linda igual. Tá maravilhosa. E toda a natureza é assim. Toda a natureza é perfeita. Assim como nós. Porque nós também somos parte dessa natureza. Porque essa natureza, ela é criação divina. Nós somos criações divinas. Então, somos parte dessa natureza linda. E tantas outras coisas que a natureza apresenta para nós, que serve de exemplo. O voo dos pássaros. Eles estão livres, voando, felizes. Eles não se preocupam se eles vão conseguir voar ou se eles não vão conseguir voar. Porque eles confiam nas asas que eles têm. Então também serve de exemplo para nós. Para confiarmos nas nossas asas, né? Que é representado pelo nosso poder de decidir. E as flores que desabrocham, lindas, coloridas, com um perfume sem igual, nós também desabrochamos dia a dia, cada vez com uma fragrância mais leve, mas mesmo sendo leve, marcante. Por quê? Porque a nossa vida, ela tem uma grande importância. Então tudo que se apresenta na natureza serve de exemplo para nós. O rio que flui, ele não se preocupa se tem obstáculo. Ele ultrapassa
e continua seguindo o seu fluxo lindamente. Então, se olharmos, observarmos bem a natureza, podemos tirar dela a força necessária para que a gente consiga sempre seguir em frente, mesmo que se apresente obstáculos, mesmo que tentem nos podar. Vamos sempre olhar para a natureza com esse olhos de ver, como disse Jesus, né? Temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, usemos isso, meus irmãos, como um grande exemplo para a nossa vida, para que sempre que se apresentar uma situação que tente nos podar, a gente tenha essa força para poder ultrapassar os obstáculos, porque eles sempre vão se apresentar, porque senão não tem aprendizado, né? Se a gente tiver tudo sob controle, como vamos aprender? Como vamos passar de nível, entre aspas? Como vamos subir os degraus da evolução? Já que estamos aqui na Terra, que é uma grande escola. Então, a natureza, ela tem esse lindo dom de nos ensinar. Fora que, se a gente pensar que as árvores, como o exemplo da goiabeira, ela era uma semente pequenininha, e dentro daquela semente tinha tudo que era necessário para que a goiabeira se tornasse quem ela se tornou. Para ela dar frutos, para fazer sombra, para mexer as folhinhas no dia de vento. Então, olhemos isso com carinho, irmãos. Vamos nos observarmos, vamos plantar a nossa semente diariamente, regar com amor, com bondade, com alegria, com gratidão, para que assim possamos sempre crescer, renascer, desabrochar, espalhar o nosso perfume, que é o amor, seguir como rio, num fluxo perfeito. E isso a natureza nos ensina grandemente. Então hoje era esse o recado que eu tinha para dar para vocês, porque para mim realmente foi um grande aprendizado. E eu continuo todo dia pela manhã, abrindo a janela e conversando com a goiabeira. E ela me responde balançando as folhas. E eu me sinto feliz e grata, porque Deus, na sua bondade infinita, nos deu essa grandiosidade que é a natureza e que somos nós, porque somos parte dela. Somos feitos de amor, de alegria, de paz, de luz. E a natureza, na sua perfeição, nos ensina diariamente. Fico grata de poder estar aqui e trazer essa mensagem para vocês. Meus queridos irmãos, muito amor, muita saúde, muita paz no coração. E vamos seguir o fluxo da vida com muita gratidão e alegria. Até!